pessoal. Estou aqui hoje para fazer uma live especial com a Dani, direto lá da UFAL de Maceió, Universidade Federal de Alagoas. E a gente vai falar com o pessoal do curso de Design Gráfico. E a gente vai falar sobre os suportes para estampa. Então, eu tô esperando aqui a Dani chegar, porque hoje, na verdade, ela que vai fazer as perguntas para mim. E a gente vai mostrar muitos exemplos, a gente vai conversar bastante. Deixa eu chamar a Dani pra cá. Venha. Uou, recusou. Dani, você vai entrar com 203 ou com LED? Ah, agora sim. Agora acho que vai. Eu tô aqui com a casa cheia de exemplos pra gente mostrar pros meninos e pra gente conversar sobre os tipos de estampa. Oi, Serginho, tudo bem? Bem-vindo aqui. A gente vai falar sobre suportes têxteis para o design gráfico e para moda. Eu vou clicar aqui no aviãozinho e chamar mais gente para nossa live. Verdade, uma pessoa só. Oi, tudo bem? Eu achava que você ia entrar com 203. Eu falei, ué, cadê? Que ela tá me negando. São 50 mil perfis de espaço. A pessoa não cabe mais no celular. O meu tá nesse parâmetro também. Ai, ai. Não, e é bom que a pessoa não só tem vários perfis, como nunca fez uma live no Instagram na vida. Aí o que os amigos fazem? Sério? Ajudam. Nunca fez? Sério, nunca fiz. Ah, fala sério. Eu já fiz com StreamYard, já fiz no YouTube com pirotecnia e tal, mas no Instagram é a primeira vez que a gente está experimentando para ver se dá mais engajamento, porque fica mais fácil o pessoal assistir também, né? A gente prefere o Instagram, a gente acha que a galera participa mais. Porque não dá pra você ficar fazendo outra coisa enquanto você assiste a live. Então, as outras vezes que a gente fez, o pessoal participou bastante, mas a gente fazia dentro do Meet. Então, eu tinha que mandar link para todo mundo, aquele trampo danado, e a gente só começou a levar para o YouTube esse ano. Uhum. Porque, né, a pessoa não basta ser design gráfico, agora tem que ser videomaker, motion design, e aí teve que... Isso, a internet está travando. E só no 4G que vai ser melhor. Coloca no 4G que às vezes não cai. Isso. Eu vou apertar aqui no aviãozinho e vou chamar mais gente. E vocês também que estão aí assistindo, faz aí esse convite pra galera. Eu vou chamar um pessoalzinho aqui, vamos ver. Tem várias pessoas aqui que já entraram. Aí a burra aqui quer saber como é que ela faz pra ver quem é que tá dentro da live. Entendeu? Pra eu ficar puxando os deles. Eu já vi que o Iago tá aí. Não dá pra Instagram. Ver só quando você abaixa os comentários e vai lendo quem entrou. Múltiplos perfis servem pra alguma coisa. Deixa eu ver se eu... mas na web você não consegue ver os ao vivo. Essa a única forma que dá pra você ver é assim mesmo. É você abaixando os comentários aqui e lendo quem entrou. Então tá, a gente finge que tá tudo bem. Mas tem 15 pessoas. Se for 7 seu e 7 meu, já tá valendo. Tá ótimo. Ana, aí nós... Não, então, eu comentei um monte de gente também. A gente tem um mailing até gordinho, mas como é a primeira vez que a gente vai fazer no Instagram, não sei se o pessoal se atentou. Eu até mudei a arte no que ia pro e-mail para ver se a galera se tocava, mas vamos ver, né? Esperar para ver o que acontece. A gente tem limite de 1 hora, é isso? A gente tá em live, né? Então. Sim. Escuta, a gente tem prazo de 1 hora, né? Porque parece que só grava 1 hora, não é? Cara, eu posso ficar 4 horas aqui, se você quiser. Não precisa se preocupar com o tempo, mas grava? Não cai. Então. Tá vendo? Eu sou... Enfim, uma hora que eu não estiver dependendo do Instagram... Ultimamente não tem mais caído com 60 minutos. Então a gente tem ficado até a hora que tá com vontade. Porque às vezes você tem que... então vamos fingir que a gente não... assunto, né? Às vezes tem umas... Ou então tem que ficar, peraí que a gente vai começar de novo. Terminar logo, né? Mas tem umas que a gente tem tanta coisa pra falar. Vamos fazer o seguinte, se você quiser terminar porque tá chato, você derruba o celular assim, a gente, opa, a Ana Luísa caiu.
Não, não é isso. É porque tem Vamos hora fingir que a acaba gente o não se assunto conhece? e a gente fala assim, ai, vamos esperar dar 1 hora. Não, não precisa, gente. Se já tiver sem assunto, já acabou o que precisava falar, a gente sai. Mas se tiver bom, a gente continua. Vamos fingir que a gente não se conhece? Tá bom, vai. Oi, tudo bom, Ana Luísa Olivetti? Há quanto tempo a gente não se conhece, né? Bem, esse mundo Ana digital Lu, conta aproxima as pra... pessoas, né? A gente conhece gente, Pois conversa com é, pessoas que a né? gente nunca viu, né? Quem nunca compartilhou um quadradinho juntos, né? Não é Agora do nosso mesmo? quadradinho foi do quadradinho do Planalto Central, aquele quadradinho dentro do Goiás, quer vocês gostem disso ou não, vocês estão dentro de Goiás. Tem E nada a ver aí comigo, agora a eu gente sou está num paulista. quadradinho de tela. Tem nada a ver. Ó, gente, seguinte, Ana Luísa, a gente se conheceu quando a gente trabalhava numa faculdade que parecia um shopping center maravilhoso, o IESB, queria que todas as faculdades tivessem aquela estrutura. A estrutura. Maravilhosa E os mesmo. colegas, que também eram sensacionais, e os alunos, que também tinham alunos muito massas no IESB, então, Brasília, sempre no meu coração. Os goianos que não me ouvem. Mas, enfim, eu e a Ana Luísa, nós nos conhecemos em 2000, nem vou falar, porque já tem muito tempo. Nem lembro. E, enfim, a gente se conhece desde sempre, por motivos de somos jovens, então foi na maternidade. As duas librianas, aniversário ali pertinho, se jogando naquele quadradinho chamado Planalto Central, pelo qual Ana Luísa é apaixonada por Brasília, né? Tô aqui E aí até... tem uma coisa que eu amo falar sobre Ana Luísa. Ela é a única pessoa que eu conheço que já foi conhecer o Papai Noel pessoalmente na Lapônia e que já andou de balão na Capadócia. Você andou de balão na Capadócia ou isso eu só inventei na minha cabeça? Andou de balão na Capadócia e fez fotos com golfinhos em Noronha e a Aurora Boreal também, né, de Axé. Deu bem pouquinho, mas deu. Então, Ana Luísa é essa pessoa que eu invejo. Invejo as viagens, porém não as dívidas, porque andam ali juntos e aí não tem jeito, né? Viajar é um negócio que a gente investe, né, Ana? Não tem jeito. Exatamente. E a Ana Luísa é uma das Muita pessoas gente que eu... investe na carreira, investe... Eu também invisto na carreira, desculpa, mas investe num apartamento, investe num carro, eu invisto em viagens. Não, eu não acho que você esteja errado, eu só não sou desapegada a esse ponto, entendeu? Eu acho que deve ser, sei lá, minha lua em virgem que não deixa, sabe? Eu morro de inveja. Aí eu viajo pelas viagens de Ana Luísa. Ana Luísa é uma pessoa que tem quilos de carimbos no passaporte. E Ana Lu é uma das pessoas que eu conheço que mais saca de duas coisas que eu não entendo nada: tecido e modelagem. O que é modelagem para esse povo do design gráfico que está entrando aqui de paraquedas? Modelagem, quando você me colocou aquela pergunta que eu te questionei no final, é exatamente esse o ponto, entendeu? A modelagem é você conhecer os conceitos e as aplicações da ergonomia e da antropometria aliada, a ergonomia atrelada ao corpo e aos movimentos, né? Então, é você conseguir enxergar o corpo como um objeto tridimensional, orgânico e que se movimenta, né? Então, isso é uma coisa que, às vezes, diferencia muito do design de produto para o design de moda, né? Porque a galera do design de produto tem outras bases que a gente não tem e a gente tem essa base antropométrica e ergonométrica que eles não têm, focado na tridimensionalidade do corpo, né? Então, a modelagem é você... Eu sempre falo para os meus alunos na primeira aula que modelagem, para mim, é você passar um estilete no corpo, assim, ó, contornando todas as áreas de junção para você retirar essa pele. Então, essa pele vai se transformar num objeto bidimensional. Mas que ele tem que, quando ele remontado, né, montado novamente, ele consiga fazer os volumes do seu corpo. Então, não pode faltar pedaço, né? Exatamente. E ele precisa fazer esses volumes, né? Diferente de você fazer uma roupa para um banquinho. Né? O banquinho, ele tem um volume estático, a gente não tem um volume estático. E a gente tem volumes em lugares que ele não tem. Então, essa e a gente tem muita articulação. Exatamente. A modelagem é isso, ela tem que entender os movimentos do corpo, das formas do corpo e das medidas do corpo para transformar um negócio bidimensional numa estrutura tridimensional que veste esse corpo e se movimenta com ele. Acabei de ver subir uma... Aí pior que são duas, né? Eu nunca lembro se a Gisele é a IESB ou se ela é a Fortune. Acabou de subir uma brasiliense aí, amando viajar também. Na verdade, que ela tem então, gêmeas. É verdade. É porque duas foram minhas alunas. Então, pensa na dificuldade, né? Que a pessoa olha assim, eu só conheci uma. Só a Gisele.
Ana, você já viu que eu vou ficar te cortando, né? Porque eu esqueço que tem o delay, né? E aí eu já Não, mas começo a é falar natural. atropelando por É cima das natural. pessoas. Vou pegando a prática com o tempo. Ana, é o seguinte, quando eu chamei para a gente bater esse papo sobre esses suportes têxteis, é porque me enfiaram numa encrenca chamada ensino remoto de materiais e processos gráficos. E aí, uma coisa que sempre me incomodou muito como designer da área de gráfico é não sacar nada de tecido e que de vez em quando o mercado joga a gente para a gente se virar em tecido, se vira em uniforme, se vira na decoração, se vira na ambientação. E aí, velho, é muita tecnologia de impressão, é muito detalhe, e aí o nosso papo é como é que eu faço para imprimir em tecido? Só que eu acho que a gente podia começar sobre a sua especialidade, né? O que são esses benditos desses têxteis? Que são o quê? Desculpa, falhou um pouco a ligação. Têxteis, Têxteis. tecidos. É que, Tecido. né, a dicção já não ajuda. Tecido é, na verdade, você transformar um fio ou uma fibra, né? Hoje a gente sabe que tem tecidos que são feitos à base de fibras. Transformar o fio ou fibras têxteis. Por que têxteis? Porque ela tem que ter maleabilidade. Se ela não tiver maleabilidade, ela não pode ser considerada um tecido. Né? A gente consegue fazer uma treliça de papel, de palhinha, mas ele não tem a maleabilidade e esse conforto que pode envolver um corpo, né? Então, é você transformar fios ou fibras em lâminas têxteis flexíveis. Lâminas têxteis porque tecidas. Por isso se chama têxteis. Elas são entrelaçadas. Então, os fios a gente tem quando a gente faz um tecido plano, por exemplo. O que é um tecido plano? Tecido que não estica. Não é tecido que não tem elastano, é tecido que não estica por si só. Então, tecido plano é um tecido cetim, tricoline, tecidos que não esticam pela trama. Ele tem um conjunto de fios horizontais e um conjunto de fios verticais. E eles são intercalados para não se soltarem. E aí, quanto mais fino esse fio, mais entrelaçado ele fica, menos ele se desfaz. Quanto mais grosso o fio, então se você pegar uma tricoline de uma camisa social e um saco de juta, que tem uma diferença muito grande na estrutura do fio, um desfaz mais que o outro. Porque quanto mais grosso, menos ele trava esse entrelaçamento. E a outra forma de tecido, que a gente chama de malharia, que é a malha, o tecido que estica. Para a gente ilustrar facilmente isso, é você imaginar um tricô. Quem faz tricô com agulha mesmo. É o mesmo tricô, só que é com fio grosso. E tecido de malha é o mesmo tricô com um fio muito fino. Tá? Então, esse é um tecido de malha. Por que ele chama de malha? Por que ele estica? Porque ele é feito com um único fio. Quando a pessoa faz um tricô, não posso mais falar que é a vovó, porque hoje todo mundo está voltando para essas manualidades que estavam em falta, né? Porque a gente passou um monte de tempo renegando essa questão. Então, quando você pega essas agulhas e você tece um único fio num tecido, esse fio vai fazendo curvas para se prender uns aos outros. E essa curva que tem espaço para esse tecido alongar. Tá? Então, esse é o Você sabe do que eu lembro? De uma máquina de tricô da Eliana. Quando a gente não era criança, a gente vai fingir que a gente era. Que era aquele negocinho circular, né? Que ela vai puxando a linha e fazendo ponto, e que hoje em dia a gente acha para comprar na Shopee, para fazer cachecol, essas coisas assim, né? E a maioria das malhas que a gente usa hoje para confecção, que não é o tricô, que é mais grosso, é uma malha feita numa maquininha exatamente igual a da Eliana, circular, só que com agulhas e fios muito finos e maior, né? Mas a malha, ela entrega no formato tubular para o mercado. E aí, Deixa eu desligar o meu WhatsApp. E a outra forma da gente obter tecido é o não tecido, porque ele não chama tecido, mas ele é feito a partir de fibras têxteis que podem ser coladas. No caso de um TNT, por exemplo, ele é termofixado. Então, não sei se você consegue reparar aquelas bolinhas. Então, é uma prensa com uma coisa quente que faz as fibras se juntarem. Mas a gente também tem o mesmo tipo de processo com adesivo. E a gente tem um terceiro processo, que é o mais antigo, creio eu, que é a feltragem. E a feltragem, ela precisa ser fibra de origem natural, animal. Por quê? Porque é a fibra do cabelo. Isso. Pode ser lã ou qualquer pelo. Inclusive o nosso cabelo.
Aí é uma forma que eu explico para as pessoas entenderem facilmente como é que é esse processo. É você imaginar, você já olhou atrás do vidro de shampoo? Que tem um cabelo Já. desenhado ali, ampliado, cheio de escamas? Então, quando você faz a Uhum. filtragem, você coloca aquelas fibras de lã todas dispostas em alguma superfície e você coloca sabão e água e fica esfregando. E quando aquelas escamas trombam umas com as outras, elas se enroscam e não se soltam nunca mais. Por isso que é importante lavar o cabelo devagar, senão vai estragar, justamente por isso. Então ele vai se entrelaçar e não solta. E aí essa forma de fazer tecido foi o objeto de estudo da minha dissertação do mestrado, né? Que tem a ver com a filtragem da lã, porque foram as primeiras os primeiros processos de filtragem foram feitas em Portugal, né? Com as lãs das ovelhas de lá, que são ovelhas de pelo mais grosso. Então era um filtro mais grosso e mais espinhento. Mas é uma terceira forma de fazer uma lâmina flexível que a gente pode chamar de têxtil. Então são essas 3 formas básicas. E aí tem outras, né? Tem amarração, tem renda, tem tule, tem bordado, enfim. E aí, as coisas que geralmente a gente usa servem de suporte para impressão, é melhor que ela seja de um jeito ou de outro, pela sua experiência, ou dá para imprimir em qualquer tipo dessas composições? Assim? Dá para imprimir em qualquer tipo de construção têxtil. Às vezes, uma impressão ou outra atinge ou não determinada fibra. Então, o que acontece com o próprio tingimento mesmo. Quando você vai tingir em casa com aquele corantezinho Guarani, Tupi, não sei, ele tem lá escrito as substâncias as fibras que ele tinge. Tem um que tinge No que ele pega, algodão, né? viscose, a outra ele tinge poliamida. Então, assim, cada fibra tem o seu corante e cada corante tem sua fibra. Não adianta você colocar um algodão num corante para poliéster que ele não vai tingir. E a mesma coisa com a estampa. Então, você tem que saber qual é o pigmento que vai aderir àquela fibra. Tá? Então, a mesma coisa para a estamparia. A única estamparia que serve para qualquer material é o silk, ou os processos de estamparia... Serigrafia. Que pode ser a metro, com o próprio quadro, a metro no cilindro. Saudades do AD1. A metro nos cilindros, né? Que a gente tem cilindro de cobre, cilindro de tela, que são aqueles processos mais antigos e que ainda são super vigentes, mas que são muito caros. No design gráfico, a gente tem essa mesma estrutura metálica, eu não sei se tem o mesmo nome no tecido. No gráfico a gente chama de calandra, e elas servem para fazer relevo em determinados tipos de papéis. Então, assim, você tem uma estrutura de metal, que ela tem altos e baixos relevos, e aí ela serve para prensar o papel. Mas eu imagino que nessa estamparia corrida sejam estruturas parecidas, né? Que aí você consegue fazer... Tudo é chamado de calandra. Qualquer máquina que tem esses rolos que prensam coisas são chamados de calandra. Existe a calandra térmica, que serve para transferir na sublimação, que serve para passar, que serve para dublar tecido com entretela. Existe a calandra, que é a que vocês têm de textura, que também é muito parecido com o que a gente usa, que é o nosso cilindro de cobre, que ele não é perfurado, ele é só em relevos também. Ele passa numa esponja de tinta e roda em cima do tecido. E a gente tem o de tela perfurada, que é um tubo de tela perfurada com tinta dentro. Ele vai rolando e imprimindo nesse tecido. Essa é a forma mais comum de se fazer tecido hoje. Porém, ela precisa de quantidade. Né? Então, assim, por exemplo, a última vez que eu tive notícias, a gravação, cada cilindro corresponde a uma cor, né? Da estampa. Então, se a estampa tiver 10 cores, são 10 cilindros. E até a última notícia que eu soube de preço de gravação de um cilindro são R$500 por cilindro. Então, você tem que produzir muito para valer a pena. Sim. É a mesma coisa que na tela de silk, por exemplo. Para fazer uma camiseta, não vale a pena gravar uma tela. Não vale a pena. Porque a gravação de uma tela custa em torno de R$80, R$90. E cada tela é uma cor. Tá, eu acho que a gente...
Eu acho que a gente vai ter que ir meio que no beabá. Você consegue me explicar rápido o que é serigrafia? Porque eu acho assim, o primeiro tipo de estampa em tecido que eu conheci foi usando o método serigráfico, né? Que a gente fala de silk screen, porque ele antes era feito na seda e hoje em dia ele é feito... Aí, Poliéster. o negócio de poliéster, ele não é seda, né? Seda é o que é de bichinho, ou não? Sim. É que tem uma coisa então hoje em dia a gente... muito conflituosa nessa questão dos têxteis. Porque muitas vezes a pessoa inventa de chamar o tecido pelo nome da fibra. Mas não, eu posso fazer qualquer construção, por exemplo, posso fazer uma sarja, eu posso fazer um cetim, eu posso fazer uma renda com fibra de seda. Da mesma forma, eu posso fazer de algodão, ou eu posso fazer de linho, não importa. Então, assim, a seda é a fibra utilizada para fazer um tecido. E qualquer tecido pode ser feito com seda. Né? Então, acho que naquele momento não existia muita pesquisa em relação aos têxteis, a ponto deles terem um material sintético. Então, a seda era o mais fino que se podia fazer para poder fazer esse tipo de processo, né? Que aí é um processo que a gente chama de permeografia, que você tem um quadrado, é que eu vou falar bastidor, talvez hoje os bordadeiros já saibam o que é um bastidor, né? Sim. Que a gente tem aquela... É uma armação de quadro, se fosse um quadro, né? É um quadro, e aí você coloca, você prende o poliéster ali, aí você pode prender com várias espessuras de fio diferentes, né? Você pode fazer, e aí você emulsiona, coloca uma emulsão que ela é sensível à luz, você revela aquilo, você faz a luz passar por alguns filtros que você usa para fazer a base, lava. Aonde a luz não passou, você consegue lavar, e aí a partir daquele momento você passa a ter uma peneirinha. Tem lugares que a peneira não está vazada, tem lugares que a peneira está vazada. Você arrasta a tinta e desce. Para o pessoal que é da disciplina de materiais e processos gráficos, a Ana tinha separado para a gente um monte de material, só que agora a gente não consegue mais mostrar nas lives. Aí ela vai me mandar tudo, né, Malu? E aí depois eu vou passando para vocês. Eu trouxe aqui, físico. Gente, eu não tenho amigo meia boca. É por isso que eu invisto em amizade. Eu não tenho amigo meia boca. Vai aí. Ele real, entendeu? Eu só não tenho Adoro. serigrafia. Mas voltando na história da serigrafia, esse poliéster que a gente estica nessa moldura, ela vai variar de acordo com o material, o tipo de pigmento que você vai usar, porque a gente tem vários. Tem aqueles siliconados, tem aqueles com brilho, tem com várias coisas. E depende também do tipo de definição da estampa. Se for uma estampa que é só uma coisa blocada, pode ser mais grossa. Se for uma estampa com muito detalhe, tem que ser mais fina. Né? Então... E aí uma diferença que a gente tem da impressão em policromia é que geralmente a tinta serigráfica ela não tem transparência, né? Então, ainda é assim, porque eu sou velha de serigrafia, entendeu? Eu sou de você fazer cabaninha para revelar. Eu sou de uma época que a tinta serigráfica você não conseguia fazer degradês, nuances, é só a cor sólida que você coloca. Ainda é assim hoje em dia ou isso já mudou? A gente consegue fazer cromia na gravação da tela, né? Então você grava pontinhos muito perto, pontinhos mais afastados, e aí na sobreposição deles você consegue cromia. Aí já é uma coisa que eu nunca vi acontecer, mas, nossa, melhorou horrores. Porque antigamente Eu vejo muito nessas camisetas que as pessoas têm com imagens de santo, que tem nas reuniões de igreja. Aquilo ali é uma cromia. Verdade. Você vê que não fica tão bem definido, mas tem... Eu jurava que aquilo era transfer. Não sabia que era serigrafia. Cromia. Então assim, a gente consegue essa sobreposição, a gente consegue fazer, atenção, questão de prova, qual é o nome disso? É retícula, que a gente vai construindo essa diluição dos pontinhos maiores e pontinhos menores. Então a gente consegue essa sobreposição. Muito fina. Entendeu? Porque pra ficar bom, né? Muita definição. Se você precisa de muita definição, quer dizer, então, que telas muito finas devem ser muito mais caras do que telas muito mais grossas. E aí elas entopem primeiro, né? Exatamente. E o pigmento para serigrafia não pode ser muito líquido, porque senão ele vaza. Então tem todo um processo. É mais difícil, só que é uma forma de você
gravar menos tela, né? Porque são só 4 cores. Na verdade, são 5, porque a gente coloca sempre uma branca, que é uma matriz de fundo total. Como é que chama? Uma Uhum. máscara? Não sei. É, máscara. É o contorno. Eu chamaria de máscara. Só um contorno, Sim. chapado, branco, para poder estampar em qualquer cor de camiseta. Qualquer cor de tecido de base, né? Porque antigamente dava essa interferência. Exatamente. E aí você passa as 3 cores, né? As 3 cores primárias e finaliza com o preto. Uhum. Então são 5 telas. É menos do que se você quiser fazer milhões de cores ali. Enfim. E uma tela dessa, assim, não vamos nessa ultracromia com a mais fininha, não. Uma basicona, tipo, vou fazer uniformes, vou fazer, sei lá, estampa de história em quadrinhos. Ela aguenta passar quantas vezes antes de entupir? Você tem ideia de Depende quantos das ela condições consegue? climáticas, Dani. Depende muito. Depende se você está usando numa mesa com temperatura. Então, se a mesa tem temperatura, ela vai secar a tinta mais rápido. Depende se você usa uma tinta mais grossa ou menos grossa. Então, não tem muito uma regra, não. Mas acaba que os serígrafos têm técnicas, né, para isso não acontecer. Não sei se você já percebeu, mas quando ele passa a tinta, ele empurra a tinta. Ele traz a tinta de volta. Puxa forte. E antes ele levar para outra, ele leva leve de novo, para ficar molhado. Porque aí ele vai garantindo que fica molhadinho. Exatamente. Aqui, os nossos problemas acabam sendo um pouco diferentes. Imprudente é úmido ou é seco igual a Brasília? É Vem que lugar nenhum é seco igual a Brasília. É. Porque aqui é muito úmido. Aqui, a minha geladeira tá com ponto de ferrugem, a bicha tem 3 anos. Por causa do mar. Não estou reclamando, mar, continue aí. Aqui mas, quebra. Uma mala que eu não uso há 2 anos, que não é muito tempo, peguei a alça dela e partiu na minha mão. Tá ressecada. Eu pensei por isso, as coisas quebrando. Agora, uma coisa que eu nunca passo. E eu consigo usar melissa no centro-oeste, que eu tive que botar as minhas tudo fora, porque aí o pé fica suado e não dá certo. Fica de caldinho, não fica gostoso. Inclusive, melissa, aquela fase que eles estavam tendo várias estampas, aquilo era feito com o quê? Será que era com serigrafia? Eu não vi como é que era, mas depende muito. Tem alguma coisa eu já vi nessa questão de usar um plástico igual eles, de ter um tecido por dentro, estampado. Eu acho que tem. Eu não tenho certeza, tá? Isso. Daí tem uma coisa pra gente pesquisar, então, gente, porque esse ano a gente tá fazendo Converse, pode ser que a próxima turma eu faça melissas, entendeu? E aí a gente vai ter que descobrir como é que a gente vai imprimir nas melissas, porque dessa vez a gente tá jogando que a gente vai fazer aquele Chuck Taylor de lona, entendeu? E aí, como cada modelo, a gente combinou ontem, pro desespero deles, que vão ser feitos 700 pares do sapato. Pra quem não é da turma, gente, na disciplina que eu convidei a Ana Lu pra me dar esse help, vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas ficarem divertidas, né? E gostosas de fazer, pra você não só sofrer, mas pra você querer botar no portfólio. Aí a proposta era que o pessoal escolhesse entre 3 temas para a gente fazer uma coleção para Converse. Cada indivíduo da turma vai propor uma estampa. E aí a gente combinou que cada estampa vai ser feita 700 vezes. Então a gente vai pensar em como é que vai ser a impressão nessa lona do All Star. Por que eu escolhi, Ana? Assim, foi um chutão, né? Porque aí depois a gente pode, inclusive, conversar sobre como é que funciona essa coisa da escala no design de moda, né? Das grades, tanto de roupa quanto de calçado. Eu joguei um valor que eu sei que que é uma produção baixa, entendeu? Porque pelo menos vai ficar mais próximo da realidade que esses alunos vão pegar no mercado de trabalho. São pouquíssimas pessoas que se inserem num mercado de alta tiragem, né? Ainda é muito assim. Então, a gente focou mais nessas tecnologias digitais, nessas coisas que a gente faz para menor quantidade, serigrafia, sublimação. Inclusive, essa sua blusa, essa estampa é feita no fio ou ela é uma estampa? Porque a estampa é linda. Isso é sublimação. Eu tô querendo ver onde não... Então, você pode começar a contar para as crianças o que é sublimação. A gente já falou de serigrafia. Aí depois, gente, se vocês ficarem com dúvidas, façam perguntas no final que eu vou tentar ler para descobrir como. Tecido étnico. Trouxe da viagem. De onde que é isso nascendo? Que língua que ele fala? Da África do Sul. Ódio. A pessoa foi para a África do Sul.
Foi minha Tá bom. viagem. Eu cheguei no dia 29 de fevereiro, dia 15, o Brasil fechou. De março. Foi a despedida da estrada. Ainda bem. Você que gosta de uma rua, você escapou da Covid? O quê? Que tu tem captura de ficar em casa, né? Você Eu escapou da sempre, né? Covid, você não foi contaminado. Super, Aleluia, Deus conserve assim. tô super cuidadosa. Não, eu Não não disse que paro você de é ir pros lugares, mas eu descuidada. me cuido pra caramba, então. Porque assim, São duas morar coisas sozinha, você não mantém diferentes. a sanidade, né, minha filha? Então você tem que Não te chamei de louca, não te chamei de negacionista, só apenas dizendo que tu gosta da rua. E aí eu fico aqui rezando para todos os cuidados funcionarem, porque eu não tô precisando de amigo doente. Não, Esses aí não fazem pode ser live. vacinado, inclusive, Amigo doente não dá palestra, não faz live. Aí né? não dá lucro, não. Escuta, mas aí voltando pro tópico, a gente estava falando de serigrafia. Se você, tipo, você está trabalhando numa das empresas que você trabalha, vocês fazem vários tipos de processo de impressão em tecido, não é? Sim. E aí, quando uma pessoa chega lá, ela já chega dizendo assim, olha, eu quero serigrafia, eu quero sublimação, ou vocês dão essa assessoria? 90% chega, eu quero mais barato. Não, ó, sou rica. Então, Ana Lu, eu tava querendo imprimir. E aí, o que essa pessoa tem que te dizer para você conseguir indicar para ela o melhor processo? Quanto que ela quer gastar, tudo bem, faz parte. Mas digamos que isso não seja o principal para ela. O que você vai precisar saber para indicar o tipo de tecido processo? que ela vai usar, o tipo de fibra que ela vai usar nesse tecido. Então, essa é a E primeira se ela falar assim, eu vou usar de camiseta, porque o povo adora assim, né? Eu adorava comprar tecido, gente, porque aí eu falava assim, que tecido é esse? É de calça. Eu falei, se eu fizer uma saia, ele grita, é isso? Entendeu? A pessoa simpática na loja de tecido é uma maravilha. Tá, mas e aí? Quero imprimir. Ah, é um tecido de camiseta. Como é que eu, designer do gráfico, que não faço ideia de composição de tecido, olhar na etiquetinha atrás do tecido ainda funciona? Eu consigo essas informações? O tecido eu que levo? Tem que funcionar. Legalmente falando, tem que funcionar. Se não funcionar, a empresa que te vendeu a camiseta está infringindo uma lei, né? Porque a gente precisa confiar naquilo, tanto... Tem gente que é alérgico, tem gente que não... Pra não pôr fogo nas coisas. Oi? Pra não pôr fogo nas coisas, porque se o tecido exemplo, é muito inflamável, tem que ser... uma pessoa que desenvolveu uma coleção de uniformes para cozinheiro em poliéster. Até eu sei que não pode. Por que não pode? Porque pega fogo. Porque ele queima e vira plástico. E ele cola no seu corpo E inteiro. gruda na pessoa. Exatamente. E aí a pessoa morreu. Não tem salvação. salvação. Ele pega fogo nele e ele acaba. Ele vira... Não, mas a velocidade, a quantidade de calor num poliéster, a quantidade de calor é muito menor que você precisa para ele pegar fogo. Eu sei, eu já quase botei fogo nas coisas aqui, fazendo barra laser de pobre. Vocês conhecem essa tecnologia? Chama barra laser de pobre. Você acende uma vela, sabe aqueles tecidos que você corta, assim, eles ficam escapando? Você acende uma vela, aí você vai passando a beiradinha do tecido na chama da vela, entendeu? Chama laser de pobre. Mas ele precisa ser uma fibra sintética, senão não funciona. Também já descobri isso do jeito errado, mas eu sei isso. Mas e aí? O pessoal que vai na empresa, o tecido é de vocês, eles que trazem ou varia muito? Depende de tudo que você quiser. Lá, na verdade, é uma fábrica de camisetas, digamos. Eles fabricam camisetas de todos os tipos e formas e materiais. E tem lá pronta, uma estante imensa com camiseta modelo de moda, de uniforme que é maiorzinho, de moda que é com algodão mais nobre, com algodão menos nobre, de poliéster, meio a meio, misturas, enfim, tem de tudo lá. Você pode ir lá comprar a camiseta e mandar estampar. Mas você tem camiseta na sua casa, ou você produz sua camiseta, você vai lá só estampar. Ou também você pode ainda produzir lá. Tipo assim, eu quero um modelo diferenciado. Se você comprar a quantidade mínima, que é de 50 peças, você pode fazer o modelo que você quiser. Então, eles fazem para você. Então, tem todos esses processos. Tem gente que vai fazer a estamparia a metro corrido, por exemplo, que leva tecido. Mas, caso contrário, eles têm os próprios tecidos. Então... E a estamparia a metro? Lá ela é feita na serigrafia, ela é feita na sublimação, como é que é? Sublimação. Sublimação é a única forma que ela então, tem acho que é bom. Metro. Só que, olha, então, eu acho que a gente precisa... Para mostrar uma coisa. Tá vendo isso aqui, ó? São todas as bases têxteis de poliéster que você pode usar.
Deve ter umas 100. Pelo amor de Deus, tem mais. Era o que eu ia falar, tem mais Ó, de 50, pra com enxergar certeza. a fibra desse? Parece um linho. Eu consigo ver. Gente, digita aí no chat se dá pra ver. Vocês estão vendo os risquinhos assim? Dá pra ver. Eu tô conseguindo ver, pelo menos. Pois é, esse aqui parece um champtum, ó, tem umas listrinhas. Ai, gosto desse. Ó, Me dá esse aqui, dois. por exemplo, por exemplo, é um crepe, ó. Todo Mas enrugadinho. aí, essa cor dele, eles são sempre nessa cor branquinha, meio off-white? É, na verdade, a gente chama, esse tecido a gente chama de PT, que é pronto para tingir. Ele não é branco, mas ele não é cru. Mas ele foi Uhum. preparado para receber todas as tintas, em termos de cor. Né? Então ele é bem Seria como se ele cuidadinho. estivesse na indústria, ele foi tirado antes de dar a última camada de tinta e vende para vocês, porque facilita o processo de impressão para os usos diversos. Exatamente, porque Entendi. o fundo mais real para qualquer pigmentação não é o branco, porque ele fica muito aceso, né? Sim, Então ele é o meio sim. sujinho. Então a gente tem aqui, ó, muitas bases. Aí tem essas bases, ó, esse aqui parece, cadê? Tem um aqui que eles chamam de Eu silk. gosto dos transparentes. Ó, esse aqui parece uma musseline, ó. Ai, eu adoro essas de musseline para mandar fazer lenço. A Sim. gente teve uma. Aquela via que você não pôde vir, você lembra que você entrou no IFB e aí não rolou de você vir? A gente trouxe a Ana Paola, que deu um curso de estamparia, que ela é professora da UFMG. E aí ela, de presente, trouxe vários lenços. Deu uma briga por causa desses lenços, foi tão bom. Assim, foi bom os lenços. A gente se divertiu rindo de quem reclamou de que não ganhou os lenços, mas ficou. Enfim. A Camila, minha aluna. Aqui, ó. Isso. Precisam passar por algum processo para fixação da cor? É porque ele é termofixado. A sublimação é um processo térmico. A sublimação, ela pode ser corrida, ela pode ser papel A4. Você pode imprimir em casa, inclusive. O que muda, a sublimação é diferente da estampa de uma impressão comum, é o pigmento, a tinta. A tinta da sublimação é diferente, o papel é o mesmo. É igual aquilo que a gente fazia quando a gente era moleque com fotografia na ótica. Que eles imprimiam a foto num papel, num negativo e transferia para camiseta. A diferença é que A Luana perguntou isso da última aula, que é tipo um decalque, né? é a mesma coisa, mesmo processo, tem que pôr espelhado, mesma coisa. A diferença é que aquele papel, para você poder imprimir com tinta normal na sua casa, ele tinha uma película que era transferida para o tecido. Uhum. Na sublimação, a tinta é própria. Então, eu imprimo normal, com essa tinta própria num papel normal, e eu prenso em cima do tecido. Então, eu posso usar prensa manual, ou eu posso usar a calandra se eu quero no metro. Então, esse é o processo. E me diz de uma fixação. coisa. O único processo de fixação Então, é esse, é a temperatura. transfer e sublimação é a mesma coisa? Ou transfer é esse que tinha um adesivinho? É a mesma coisa, porém com tecnologias diferentes. Por quê? Porque a tecnologia da sublimação, a tinta penetra na fibra. Então, você vai enxergar que aí não parte da estampa do outro lado. Que o transfer é aquele que quando a gente puxa, gente, você já viu aquelas estampas de camiseta que aí ela rasga assim no meio? Tem uma pergunta aqui na caixinha, Dani, peraí. O que seria um Tá. tecido nobre? Sou leiga, desculpa. Tecido nobre são tecidos caros, na minha opinião. Porque depende. Tipo, pra mim, esse tecido aí que a Ana Luísa tá usando, e que é da África do Sul, aqui no Brasil ela consegue agregar valor e vender ele. Então, o nobre depende muito disso, né, Ana? Exatamente, mas é um tecido de poliéster bem ruim. Eu só comprei porque eu amei a estampa, né? Mas assim, tecido nobre para mim, por exemplo, eu considero a seda um tecido nobre. Por quê? Porque você precisa plantar a moreira, criar o bicho, alimentar o bicho com a moreira, esperar o bicho fazer o casulo, não deixar ele nascer antes de tirar o fio. Então, é um processo longo e um processo caro. Aí você tem um tecido nobre com isso aí. O linho, por exemplo, também é um tecido que eu considero nobre, porque é muito difícil a extração. A fibra do linho fica dentro do caule. Então, para você tirar e transformar numa coisa macia, é um processo difícil e longo. O algodão, existe nobre e existe não nobre. Por exemplo, o algodão egípcio, que a gente sempre ouve falar que ele, uau, é incrível. Por que ele é melhor que o nosso? Porque ele é mais puro.
Então, a fibra do algodão egípcio é mais longa, porque ele é uma fibra curta, né? Ao contrário da seda, que ela tem... A Cris está aqui na nossa live, ela vai me corrigir se eu estiver errada, mas acho que tem 3.000 metros num casulo de fio. Então, é um único fio com 3.000 metros. Então, é o único... Ô, Ana, Tiana, apareceu para mim assim, fulano quer te enviar uma mensagem. Se eu for clicar nessa mensagem para ver o que a pessoa está falando, será que eu caio da live? Porque se for, eu deixo quieto. Você vai ficar embaçadinha assim, ó. Não, então a gente continua e a pessoa sinto muito espera. Manda mensagem. Desculpa, a pessoa que mandou a pergunta. Manda na live. Pode mandar na caixinha de perguntas que eu vejo aqui. E se não quiser colocar no feed, né? Aí... Então, os tecidos nobres são os difíceis de conseguir, né? Eles acabam sendo processos mais complexos e mais caros. Isso. E também deve ter uma demanda, deve existir menos, né? Oi? Desculpa. Existir em menos quantidade no mundo. Também. E também do processo de obtenção do tecido. Por exemplo, um tecido jacar, por exemplo, vocês conseguem entender o que é jacar? Aquele tecido que... Eu sim, eles não. Tapeçaria, que é aquele tecido que tem desenhos, mas não é estampa. Que é desenho na própria construção. Que desenha no fio. Exatamente. Então, aquele tecido é um tecido que precisa de um tear especial para tecer, é muito difícil. Então, também pode ser considerado um tecido nobre. Mas a gente meio que relaciona sempre a fibra. Mas também tem os processos. Certo. Tá. E aí, voltando lá pro babado da sublimação. Sublimação eu consigo fazer em qualquer tipo de tecido? Não. A sublimação você precisa de pelo menos 80% de poliéster. Né? E poliéster é uma fibra sintética, né? Então, que eu ia falar, né? Que aí... Como eu falei no começo, existe... cada pigmento só pega em determinada fibra, né? Então, hoje a gente sabe que existe processo de sublimação... Sublimação não, processo de estamparia, de impressão de estampa em... várias outras formas e outras fibras. Só que para cada um é uma coisa específica, um pigmento específico, né? Então a sublimação, que é o mais comum e o mais barato, é para o poliéster. Que ele precisa ter 80% de poliéster. Quanto menos poliéster... Se tiver 100% de poliéster, ele fica com essa nitidez aqui, ó, maravilhosa. E aí vai descendo a nitidez, ou seja, a cor vai ficando menos vibrante quanto menos poliéster ele tem. Porque ele vai só pegar. Eu acho meio louco. Então a outra fibra vai ficar ali brigando com ele. Porque o pessoal hoje em dia usa muito para fazer forração de festa infantil, né? Com estampas temáticas, não sei o quê. E eu fico pensando, eu não vou procriar, gente, tá tudo bem, então o mercado tá salvo. Mas eu fico pensando, eu, mãe, pensando assim, eu tô cercada de negócio que pega fogo com criança, que põe fogo em coisas. Qual que é o sentido disso? Eu sempre que eu vejo... Então é tudo de poliéster, né? Se eu quiser matar alguém, é só incendiar uma festa infantil. Com o lixo do que com essa coisa de pegar fogo, porque o pegar fogo ainda é um pouco mais difícil, mas o lixo é real, né? O lixo é real. E tecido sintético é um negócio que ele desfaz, mas não desfaz. Ele desfaz porque ele perde utilidade para você. Não, mas ele perde utilidade para você, porque ele esgasta, ele dá bolinha, ele faz uma série de coisas, mas ele perde a função do objeto roupa e do uso, mas ele continua aí dando trabalho, né? Exatamente. Infelizmente, aparentemente, nós fomos escalados para o apocalipse. Ele não vai demorar mais que 10 anos, segundo as previsões. Afinal de contas, eu moro no Nordeste e Anhangu. Eu tô dormindo de pijama tem mais de uma semana. Pijama. Os padrões daqui, né? Porque hoje em dia, com 20 graus, eu já tô sentindo frio, embora em Brasília, com menos de 15, a gente tava de regata. Mas tá assustador, viu? Eu acho que a gente foi escalado pro fim do mundo e a gente perdeu o voo de volta. Vamos ter que ficar, amiga. Vai ter jeitão. Me diz uma coisa. Então... Esse aqui é um tule, tá vendo? Sublimação. Ai, eu amo tule. Tudo bem que eu gosto daquele tule. Esse tule não arma, né? Não, esse é tule. Aquele tule que eu gosto, né? Que é um... É um tule de malha, ó. Aqueles de fazer roupa de moda praia, ó. Muita coisa de moda praia dá pra fazer em sublimação, né? Porque muitos tecidos ali... Mas, geralmente, a melhor fibra pra moda praia é a poliamida, né? Poliamida não... E aí a poliamida não sublima? Não. E se eu for imprimir em poliamida, como é que faz?
se eu quiser imprimir? Porque tem Então, muita tem impressão estampa, né, em direta, poliamida. né? Tem impressão direta, mas são pouquíssimos lugares que fazem impressão direta. Mas ainda é o processo de cilindro. Tá, então vamos ver se a gente... Vamos fazer o checklist da sublimação. A sublimação é feita quente, tem milhares de bases que eu posso fazer para usar essa sublimação. Quanto mais poliéster estiver no tecido, mais viva fica a cor. E aí a sublimação, ela não tem matriz física, né? Você pode imprimir aquela estampa, então eu posso imprimir a de infinito. E tem, assim, quantidade mínima para começar a valer a pena? Ou como não tem matriz, o custo de uma e o custo de 10 é mais ou menos a mesma coisa? Então, se depende. Se for individual, teoricamente é a mesma coisa, mas na maioria das empresas dão desconto para Para o volume, o né? volume. E a metro, você precisa pelo menos 5 metros. Por quê? Porque o processo de entrar na calandra, entendeu? Então ele é um processo que precisa entrar muito certinho e tal, então não pode ser muito pequeno, você não tem muito apoio. Então, geralmente eles pedem Uhum. pelo menos 5 metros. Mas aí, individual, a gente faz até na prensinha, dá para fazer pequenininho, dá para fazer. A Eu sublimação, lembro eu do perguntei, programa. você me falou de valores, né? Que era interessante fazer um pouquinho da Uhum. comparação. Aí eu perguntei lá. A gente sabe que Brasília tem um pouco, bem diferente de outros lugares que trabalham com moda, né? Mas ela Uhum. falou que. Mas no caso daqui, é o preço de Brasília mais uns 25%. Então, aqui em Infelizmente, Brasília, gente. pelo menos essa estamparia metro, na sublimação, sai R$ 20 por metro com o tecido do cliente. Com o tecido da empresa, vai depender da base que você escolher. Porque na Aqui, sublimação, a última vez que eu quando é de orcei, outros era acho que processos, não precisa 35. de tratamento anterior. Você pode pegar qualquer tecido. Aqui, eu lembro que eu até te mandei uma mensagem uma vez para ver os tipos de tecido. A gente chegou a orçar para uma das avias, só que o fornecedor que a gente achou mais em conta era em Caruaru, não era aqui em Maceió. Aqui em Maceió tem muita gente que faz, mas é o pessoal que faz personalizados. E aí, a qualidade da impressão deles não é. Aí eu não sei te dizer se é a máquina, se é a tinta, se é o processo, o que, que é. A qualidade de impressão era muito ruim. As cores ficavam muito lavadas. E aí a gente nunca dizia assim, olha, a gente queria geralmente as ecobags, a gente não determinava o tecido, né? Eu mandava a estampa e pedia o orçamento de volta. Quando a gente quis fazer os lenços, a gente orçou em Caruaru, e aí no crepe, não vou lembrar qual que é o crepe, mas é aquele crepe que tem uma texturinha mais rugosinha. Chifão. Eu acho que o chiffon é um amassadinho, né? Aí tem um crepe que ele é mais liso, mas ele ainda tem alguma textura. Ele não é um... Enfim, era R$ 35 o metro quadrado. Aqui é Então, 20 o metro é um linear, pouco... com 1,60 m de largura. Não, lá eles cobravam por metro quadrado, o que eu achava até bastante estranho, né? Porque ele te bota numa conta meio louca, porque aí eu liguei pra mim e falei assim, mas quanto que é a sua boca, né? Porque na sublimação deve ter isso, né? A boca da sua prensa, não é? Sim. Aí ela, a gente não passa esse tipo de informação. Eu falei, então não vai ter o serviço, sinto muito, mando fazer em Brasília e pago o frete. Porque o babado, gente, a gente entender, é que a gente se torna o pior tipo de cliente. Porque eu acho que é mais difícil aquele cliente que não sabe o que quer, é o cliente que não só entende um pouco, quando ele entende o suficiente para mexer na sua produção. Porque aí eu já quero saber o tamanho da boca, porque aí eu já quero mandar o negócio, o molde encaixado, para ele só imprimir, eu vou para casa e eu corto para eu gastar menos. Aí a pessoa vai falar assim, festinha, vai lascar com a minha produção, não é, Ana Lu, o que acontece? Então, para eu saber, então, esse metro linear é 1,60 m por 1 metro, em Brasília é em torno de R$ 20, Com o tecido do e com o cliente. tecido do cliente. E aí não interessa se o meu tecido, para o preço, não interessa se o meu tecido tem 80% poliéster ou 50% poliéster. Não, porque isso. Mas eles geralmente não fazem. Eles fazem acima de 50, porque não fica bom, fica feio. E aí você não vai querer pagar. Uhum, Então eles só sim. fazem acima Que de ainda 80. tem isso, né? Expectativa e realidade. Ó, então aqui, por exemplo, que eu tava mostrando, cadê? Tinha um que tinha as mesmas estampas em todos eles. Não, não tá aqui. Então a gente
tem milhões de bases e é a maior vivacidade de cores, tá vendo? A sublimação, ela permite todas Aham. as cores mais vivas que você pode imaginar. Em vários tecidos e também não tem fim. Qualquer tecido, pode ser malha, pode ser tecido plano, desde que tenha fibra de poliéster, faz. Tá vendo? Aqui tem um monte. Tá vendo? Uhum. Ó, várias. Ai, pela câmera nem adianta pegar pra você ver. Eu comprei uma peça de uns meninos lá de Goiânia que chamam Irmãos Credo. Eles trabalham com umas cores muito maravilhosas. Depois sigam no Instagram, gente. Eu não lembro se é Irmãos Credo ou Irmãos.credo. Aí eu comprei, que o pessoal tá fazendo muito bandeira, né? Que é tipo uma canga pra você pendurar. E aí, eu acho que eles imprimem em serigrafia, só que eu acho que aconteceu isso que você estava falando, a vivacidade da cor. O print deles, do papel, a cor é muito mais viva do que o tecido. Provavelmente eles fizeram com um tecido que tinha menos poliéster, né? Isso. O que mais que você acha que é importante falar sobre? Oi? Eu não mostrei, mas eu tenho aqui um exemplo de serigrafia, ó. Isso aqui é uma serigrafia, de uma Vocês estão cor vendo? só. É o básico. Então, assim, isso aqui, por exemplo, o mais barato que existe para fazer uma estampa nesse perfil é serigrafia. Só que precisa de volume para valer a pena. Se você fizer pelo menos 50 peças, por exemplo, essa sacolinha aqui, né? Se você fizer 50 peças, sai R$3 cada estampa. Sai muito barato. Se você fizer 15, mas você tem que pegar o valor eu da tenho que peça diluir. pela quantidade. Então, quanto mais quantidade, mais barato fica. Tá? Então, não compensa você fazer isso aqui na sublimação. E nem na impressão direta, porque fica caro. Mas se você for fazer um só, vai ter que ser. Entendeu? Só que isso aqui é uma base de algodão, uma sarja de algodão. Então, ela precisa ser ou Então não serve na sublimação. ou serigrafia, né? Aí eu tenho outras formas. Eu trouxe aqui, ó. Vou só dar uma mostradinha rápida aqui, ó. Eu assaltei lá a estamparia, peguei várias coisas para mostrar tudo para vocês. Então eu vou... Se vocês tiverem alguma pergunta, façam e aí eu vou mostrando também os outros processos. Aqui, por exemplo, ó, para mostrar uma coisa que você pode fazer em qualquer base. Isso aqui é um neoprene, daquele grossão de roupa de mergulho. Isso é uma sublimação. Isso é sublimação no neoprene? Não. Ah, gente, lembra que eu falei que eu queria comprar uma CTP ontem, que vale R$65.000? Não quero mais, meu brinquedo é novo agora, eu quero uma máquina de O que é sublimação. CTP? CTP é o que faz o fotolito do offset. A impressão é direto na chapa de metal. É uma impressão a laser direto na chapa de metal que você usa para o processo de impressão em offset. Ah, minha filha, você quer fazer E é que eu tenho vontade de ter uma gráfica. Você compra, sabe aquelas impressoras que tem agora? De impressora de papel mesmo, que você vai nas lojinhas e tem os cartuchos lá de fora? Sim. Aquela ali serve para sublimação. Você vai comprar tinta de sublimação e enfiar ali. Então sai muito barato. E aí imprime. Qualquer papel. Compra uma prensinha da Rimac e foi lindo. Exatamente. Aí tem outro processo. Aí vamos lá. Deixa eu... Mas o neoprene no calor não vai derreter, não? O neoprene no calor da prensa? Não, cada material tem a sua temperatura. Temperatura. Sei lá. Aí, então, esse daí de funcionar. O mais simples, né? Então, assim, o mais simples é esse, né? Silk. Sim. Né? Mais barato também. Depois, o segundo mais barato é a sublimação. Depois, aí eu não sei mais agora por ordem de barato ou não. Mas esse aqui, ó, é uma impressora que eles têm, que a gente ela chama de DDG, DGT, DTG, DTG. Que, na verdade, eu chamo de impressora digital direta. Que deve ser essa sigla em alguma língua. E aí, essa impressora usa que tipo de tinta? Pronta, a peça pronta, e eu prendo numa mesa, numa chapa de acrílico com uma moldura, e ela entra na impressora e sai pronta. E qual que é o tamanho de produção? A impressora que a gente tem lá tamanho máximo. é 40 por 60, a maior área de impressão. Mas é maravilhoso. Também me serve uma dessa. Do jeito que essa é super cara, por isso que só tem pequena. Mas tem, por exemplo, a Mimac, que é uma fabricante de impressora têxtil, ela tem a impressora digital direta de metro. Vai lá. E é
muito caro, tipo, 500 reais. para eu pagar para fazer um... Não, a máquina já desistiu, eu quero tipo, 2 apartamentos. Mas, mas para eu imprimir esse tecido aí, do jeito que foi, impressão direta. Esse aqui é um tecido de algodão cru rústico, é uma lona, tá vendo? Uma lona de bolsa. Uhum. E ela não foi passado nada embaixo, só mandou imprimir. Uhum. Tá? Então essa aqui é a impressão direta. Essa aqui sai em média de... Se você precisar imprimir direto, assim, sem colocar primer, que depois eu mostro o que é o primer. Você paga R$35. Não, R$25 um A3. E eu consigo imprimir um tênis se eu quiser? Ou eu tenho que ser antes de eu costurar? Nesse não dá para imprimir um tênis. Tem que ser antes de Mas se eu descosturar os pedacinhos do tênis e colocar lá, costurar, dá. tipo assim, antes de cortar e acabar, rola. Rola. Então isso aqui Aí, gente, impressão direta em tecido. Ó, você passa a mão aqui, não tem toque nenhum. Parece uma sublimação. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. O silk tem toque. Você sente a tinta. Você sente a diferença. A sublimação você não sente nada. Tá dentro da fibra, não sente nada. Tô sentindo nada. Já esse aqui também não sente nada, ó. Nadinha. Uhum. Só que aí... E é durável a impressão direta? A impressão direta é durável? Durável. Quem conta? Quem está travado? Você. Já voltemos. Então para as duas. Ele na prensa térmica também, então ele não sai. Só que aí se eu quiser fazer num tecido de cor diferente. Ah, a DDG, essa digital, DTG, sei lá, essa digital direta, essa digital. Só para algodão. Tem que ser 100% tá? algodão. Pelo menos 80, como na sublimação, pelo menos 80 da fibra. Aí, por exemplo, se eu quiser fazer essa impressão em camiseta de outra cor, eu tenho que passar um primer, que é como se fosse aquela camadinha branca da máscara de fundo para os outros processos. Só que aí você ganha um pouco de toque. Consegue ver que tem um pouco de brilho, um pouco de toque, ó. Sim. Isso aqui tem... O toque eu tô só imaginando, mas é a vida do... ele colocou o primer nesse, apesar do fundo branco, porque o cliente queria esse toque brilhoso aqui, ó. E ele tem Ana, e nesses processos, falando em brilho, eu consigo tacar um glitter no meio desse boró aí? Tem alguma tecnologia que imprime glitter? Só na serigrafia. Nesses processos só na serigrafia. Tá? Então, esse daqui é o digital direto. Tá vendo? Você consegue fazer uma fotografia perfeita com ele. Inclusive, tem uma quase igual. Se for em fundo branco, não tem toque. Se for em fundo colorido, tem toque por causa do primer. Ele dá um pouquinho de toque. Tá? E agora, eles estão comprando uma nova máquina que eles chamam de Silk Digital. Que é muito parecido com aquele transfer de antigamente, ó. Tem um pouco de toque, tá vendo? Vocês estão vendo que é diferente? Onde dobra o tecido, o movimento é diferente. De qualquer natureza? De qualquer tecido, de algodão e nananã? Qualquer tecido, qualquer fibra. Você consegue essa infinidade de cores, sem gravar uma tela, né? E sem fazer digital direta. Você brilha mais, né? E ele vem assim, ó. Tá vendo aqui, ó? É um negócio transparente. Tipo um adesivinho, né? Sim. Uma camada de tinta que você imprime no negativo e fica essa camadinha aqui, ó. Quando você põe na prensa, ele transfere. E ele é meio elástico. Eu não vou puxar aqui, senão eu vou rasgar. Mas ele é meio elástico. Tá. E aí você consegue... O Yuciran estava perguntando... Estavam perguntando se você sabe se as camisetas que a gente compra na Renner, aquelas mais vagabundinhas, se elas são de transfer. Cara, você a Renner provavelmente é tudo silk, porque eles têm muito volume. Né? Gente, Ana Luísa só usa roupa assinada, que ela mesma faz, ela mesma costura, mames às vezes costura, então a Ana Luísa não frequenta fast fashion. Desculpa. Ela tem esse defeito. E
E a minha marca é Slow Fashion. E aí, Esse aqui, que inclusive, ótimo, por sinal. Oi? Ótima a sua marca. Ó, esse é um Oxford, tá vendo? Ele não estica, então Uhum. a roupa não estica. Mas e se eu quiser fazer isso numa malha de maiô, por exemplo, ó, que precisa esticar? Uhum. O transfer de antigamente rachava, né? Rachava. É esse. Que ódio! Mais uma máquina para minha lista, deixa eu anotar. Não, E não racha. o que ela faz de diferente Dá um do toquinho, fio? parece um siliconezinho, mas não racha. Uhum. E aí você pode pôr em qualquer base. E ela pode... Não é possível, não sei o que tá acontecendo, isso nunca aconteceu. Eu faço live desde julho do ano passado, 2 vezes por semana, e nunca aconteceu isso. O que tá acontecendo? Não sei. Dani, volta aqui. Não quero sair sem terminar o assunto. Gente do céu, tá muito chato isso. Não pode. Volta aqui, galera, vamos terminar o assunto. Não fogem não. Dani, volta, Dani. Daniele. Daniele tá derrubando minhas lives, hein? Tá bom isso não. Tem só mais um processo que eu quero mostrar pra vocês, depois a gente já pode encerrar. Então, vamos cooperar, internet. Vamos lá, Dani. Volta, Dani. Dani. Gente, o que tá acontecendo? Dani, volta, Dani. Que raiva, hora que o negócio tava engatado, cara. Que pesou. Tá chato, hein? Vou te contar. Desculpa, ó, travando de novo. Eu fingi costume. Então, vamos continuar. Então, eu acho que é porque, assim, você consegue fazer uma coisa super colorida, cheia de vida, em qualquer fibra, não sendo sublimação, que às vezes você precisa de um poliéster, ou você não consegue fazer no algodão, porque na impressão direta, porque é algodão. Então, você consegue ter as cores vivas, não de uma forma rápida e fácil. Ele não é, ele tem um valor, ela não tem o preço ainda de venda do negócio, mas ele fica entre a sublimação e o digital direto. Então ele tem um custo mais acessível e pode ser qualquer fibra. E outra coisa que eu peguei aqui e trouxe para vocês verem que e só uma coisa, desse silk novo aí que você estava mostrando, dá para mandar fazer só um ou fica muito caro? Ele tem matriz ou não? É só aquele... Não, é uma impressão. É só aquela folha mesmo. Ó. É só isso aqui. Esse papelzinho que é transferido pro coisa. Ela pegou essa amostra aqui e já fez um teste em vários materiais. Ó. A gente tem aqui numa malha de algodão. Ó, vocês escutam? Escuta, dá pra ouvir. É, tem um pouquinho de toque. Aí aqui numa malha de PV, que é aquela malha fria que o pessoal chama, mas o legal dele é que ele não racha. Tem aquele que eu te mostrei no Oxford, né? Que é no tecido plano. E aquele que eu mostrei que é super elástico, que é um tecido de... Esse aqui é de camiseta de proteção solar, sabe? Poliamida. Ah, nossa, quer dizer que eu posso realizar o meu sonho da camiseta UV com a estampa própria? Tô achando válido. Entendeu? Então, assim, vai ficar com aquele... Vai ter um pouquinho de aspecto empapelado, mas é bem legal. E aí, o outro processo, que é um processo que não serve para uma coisa muito colorida, muito elaborada, mas é bastante interessante também, que é o... Cadê o nome agora que fugiu da minha cabeça? Que é o termo... Aquele! Esse, na verdade, é que faltou um pedaço do nome, eu sei. São termofixados. Adoro esse negócio. O pessoal fazia antigamente isso com
Serigrafia ultravioleta, não tinha? Esse aqui é um relevo, tá vendo? Dá pra ver um relevinho aqui, ó. Aham, dá pra ver. Grossinho. Então, esse aqui é um relevo. E aí tem N cores. Por exemplo, aqui embaixo, ó. Esse aqui parece uma tinta normal, tá vendo? Só que ele, como é que é isso aqui? Ele é feito uma arte no computador normal e ele é recortado num adesivo termofixado através de uma máquina tipo aquela silhouette. Ou plotter de recorte, depende do tamanho. Mas é o mesmo processo do recorte. Aí, neste caso, você realiza Você sabe que desejo de ter um glitter. Você sabe, deve ser o mesmo tipo de... Ai! Você sabe, deve ser o mesmo tipo de plástico que o pessoal usava para fazer... Sabe, tipo, embalagem de iogurte que tem os formatinhos? Que aí você tem uma máscara de plástico. Ah. Tosse de sempre. Engasgou e eu não bebi nada. Bebe água enquanto eu tuço. Já tô todo mundo acostumado. Eu não sei onde é que bota no mudo pra eu tossir em paz, mas vai indo. Tem sim, tem Não tem jeito. Não, menina, a aula comigo é tosse a cada... É uma fala e uma tosse, uma fala e uma tosse. Ó, aí tem neon. Tem neon. Eu queria falar que parece plástico sleeve. Quando você tem todas aquelas embalagens que a gente tem que são plásticas, que são grudadas, como se fosse um adesivo, que, embalagem de iogurte mesmo, tipo de Danap e tal, é um plástico que é termossensível. Ele é feito na flexogravura e ele é calculado para reduzir num quente. Então você esquenta ele gruda na garrafinha e vai lindo. Deve ser parecido. É mais parecido com esse aqui, ó. Sabe adesivo de plotter de recorte mesmo? Você faz adesivo para colocar no vidro? É aquilo. Tem uma adesivo máscara vinil transparente e tem o adesivo. Aí a gente imprime no recorte, retira o que não é, né? O que não vai. A gente fala que lá na empresa eles falam depila. Então você tira o que não serve, deixa só o que serve. E aí você consegue imprimir. Por exemplo, esse aqui, glitter. Aí tá escrito o nome, né, do negócio aqui embaixo, ó, tá vendo? Só que é o contrário. Esse é bubble, esse aqui é o tipo a tinta puff. É tipo o relevo inglês. É, massinho. Esse da Coca-Cola que eu mostrei antes, ele é meio duro, parece uma coisa mais rígida. Esse aqui é massinho, bem massinho. Deixa eu ver um mais diferentão aqui que eu gosto. Cadê? Eu tenho um monte de camisetinha, ó. Várias camisetinhas. Ai. Nossa, eu peguei todas. Ó, tem metalizado. Antônio. Doirado, neon. Excelente. Cadê, gente? Ó, tem assim, ó, de papel alumínio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Espelhado. Já quero. Esse que é legal, ó. Dá pra ver? Flocado. Acho que não. O que ele tem de diferente? Flocado. Dá. Veludinho. Sim. Tipo unha caviar. É veludo. Sim. Aquele veludinho. Tinta acripuff. Usei na época do colégio pra desenhar em camiseta. Bem essa mesmo, Gisele. Tinta acripuff. Metalizado. E tem também um que é refletivo, que eu não achei aqui. Então você consegue fazer coisas. Várias opções. Só que aí precisa ser uma coisa monocromática. Ou e aí cada palavra de uma cor. Não dá para ter uma paisagem, não dá para ter um desenho, né? E me diz uma coisa, eu consigo imprimir isso tudo já com a camiseta fechada, já com a peça pronta. Eu não preciso mandar as partes para depois costurar, né? Nenhum processo desse então, você precisa fazer com ele aberto. Só se for a sublimação de tecido todo, né? De corrida. Se for localizado, qualquer um deles você faz com a peça fechada. Qualquer um. E por que de vez em quando a gente manda fazer umas... É porque assim, aqui tem umas... Não dá pra gente chamar de gráfica rápida, porque geralmente a gente só faz em serigrafia e sublimação.
umas lojas no centro, tipo, é que o pessoal tem muito costume de abadá, porque tem o pinto da madrugada, então o pessoal faz, uniformiza e tal. A qualidade é muito, muito baixa. A sublimação deles, as cores ficam muito lavadas. E eu lembrava dessa coisa do poliéster, e aí a última camiseta que a gente fez para a Via, que a gente mandou imprimir só atrás, a gente pediu uma malha que fosse com pelo menos 60%, 70% de poliéster. Ele ficou muito lavado. Será que tem a ver com a máquina deles ou com a tinta? Porque não foi caro, foi super barato. Tudo tem a ver, Dani. Tem a ver, querer um preço baixo, né? Por exemplo, do abadá. Eles querem preço baixo. Então, querer um preço baixo Sim. é um elemento. O outro elemento é a qualidade da impressora. O outro é a qualidade da tinta. E o outro é a composição do tecido. É um conjunto de coisas. E quanto Não dá para mais pensar numa coisa só. pior, né? Quanto mais ruim tiver cada um deles, pior vai ficar o resultado final. Tá. Camila, e aí? como olhar para uma peça e saber que a impressão vai se desgastar fácil? Não tem muito como saber, porque depende do banho, depende do uso, né? Então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, um tecido de algodão misto, né? 50% algodão, 50% poliéster, e colocar na impressora direta, tá lindo. Às vezes você lavou, sai metade, porque Acabou. a metade não era algodão, não vai fixar. A mesma coisa na sublimação. Ainda tem isso, né? Tem o desgaste do uso, né? Que aí... Então, assim, se a pessoa fez na máquina certa, a fibra certa, a tinta certa, a impressão boa, tem tudo para ficar bom. É porque muitas vezes você compra uma camiseta, a pessoa que fabricou a camiseta colocou uma etiqueta qualquer, assim, porque ninguém vai saber. Aí coloca lá 100% algodão. Uhum. Esse tecido aqui, por exemplo, eu chegava nos lugares, eu toco, eu sei que não é algodão. Né? Sim. Então eu tocava e falava, se você não tem aquele de algodão, porque tem de algodão. O original é 100% algodão. Não, mas esse é algodão. Aí eu falei, esse não é algodão, eu quero de algodão. Esse é algodão. E aí a informação na etiqueta tava algodão e ele vendia por algodão e pronto. Mas não é algodão, isso aqui é poliéster 100%. Quando eu fiz essa viagem também, que eu fui pro Egito, eu queria muito comprar um tecido de algodão egípcio com a Egito, sou dessa. Com a estampa do Egito, né? Uma estampa característica da região, étnica. Cara, não achei. Os estampados eram só em poliéster. Por quê? Porque a sublimação é mais barata, né? Mais fácil de fazer. Do que você gravar cilindro. E mais fácil de enganar também. É tipo eu no açougue. Se o açougueiro falar que aquela peça é filé mignon, eu sou obrigada a acreditar, porque eu não faço ideia de como é que é o formato de uma alcatra, de um filé mignon. Ele falou assim, isso é algodão. Eu falei, não é algodão. Eu tô falando que é. Eu falei, tô falando que não é. Aí eu falei assim, vou comprar porque eu quero. Mas não é algodão. Entendeu? No entanto que, na primeira lavada, eu já percebi que, como era um tecido de poliéster, mas não era 100%, ele tinha um pouco de algodão. O que acontece? Para o poliéster, que é fibra contínua, ter sido enfiado junto com o algodão, ele precisa se tornar do tamanho do algodão. Então, ele vai ser cortado do tamanho do algodão para ser enfiado junto. Então, é um tecido que tem muita propensão de peeling, né? Que são as bolinhas. Primeira vez que eu usei, encheu de bolinha. Porque, além de ser uma mistura de algodão com poliéster, é uma mistura muito mal feita. Uma fibra muito curta que gera muito peeling. Então, quanto mais curta a fibra, mais peeling gera, né? Então tem tudo isso também. Complicado. Tem da fé da pessoa, né? Que vai te vender as coisas. Sabe, não, porque fornecedor é um negócio que quando você acha um bom, você tem que abraçar pra sempre, né? Por isso que, às vezes, é mais fácil eu ir numa empresa tipo essa, que produz tudo, que ela já vai botar a coisa certa ali pra fazer. Porque ela vai te entregar... Que ela não vai te perder enquanto cliente, né? Porque ela pode te dar todas as opções, da mais puleira até a mais sofisticada. Exato. E aí ela vai te atender. E esse aqui, por exemplo, você também pode colocar em qualquer tecido, tá? A gente fez uma coleção de carnaval há um tempo atrás para Vanzo. E era uma peça de tule desse tule normalzão que você compra na rua, tule aí de carnaval, com bolinhas coloridas disso aqui. Então, dá para aplicar em qualquer base. Uhum. E tem uma coisa que a gente estava conversando antes, que era
esse babado de querer, assim, cada dia que passa querem que a gente seja mais coisa, ao mesmo tempo, tudo e agora, né? Você tá fazendo toda a parte de construção lá dentro, nas redes sociais, etc. E tal, então você tá fazendo gestão de marca digital, você tá projetando as peças enquanto designer de moda, você tem que fazer postagens para o Instagram, então você está atacando de design gráfico. E com a gente é a mesma coisa do lado de cá. É raro você conseguir fechar um contrato grande de marca que o povo não, de uma loja que o povo não quer te enfiar para fazer uniforme junto. Como é que a gente faz para fazer, sendo designers ou gráficos ou de produto, para a gente fazer uniforme quando for solicitado sem te ofender, designer de moda, estilista? Não é sem me ofender, não tem isso, a gente não é ofensa para nós, mas é a resposta do cliente que é mais importante, entendeu? Porque às vezes saber desenhar e saber criar é uma coisa. Você viu muito isso, principalmente com os nossos alunos de um curso rápido de 2 anos, que era um curso de moda. Isso era de moda ainda, pensa se não fosse. Eles já projetavam roupas que não eram vestíveis, não dava para vestir. Não dá o conforto que o profissional precisa, principalmente porque o uniforme é o desempenho da pessoa. Não é uma vitrine só, não é uma roupa de casamento. Por exemplo, você vai com decote no umbigo, você cola a fita crepe para o seu peito não ficar de fora e tá valendo, porque é um evento de horas. O cara é uniforme, o cara precisa trabalhar com aquilo precisa responder às atividades dele. Né? Então, isso é super importante. Por isso que eu falo, não está ofendendo a mim. Não está respondendo às expectativas do cliente, porque você não tem noção de modelagem, você não tem aquilo que eu falei no começo, de antropometria, de ergonomia aplicada ao movimento, da tridimensionalidade de um corpo. Né? Então, tem todos esses elementos que acabam sendo prejudiciais para o resultado do projeto final. Né? Porque, como a gente fala, quando a gente fala assim, primeiro dia de aula, né? O que é design? A primeira resposta, design é projeto. Então, o projeto ele tem que fazer o quê? Quando você faz um projeto, você sabe desde ele nascer até para ele ser jogado fora, praticamente. Ele tem que resolver um problema, né? Isso inclui o uso. E se você não tem a solução de um dos problemas desse percurso, você não está apto para desenvolver aquele tipo de coisa. Né? Da mesma forma que eu não estou apta para desenvolver o design de um produto, por exemplo, de uma geladeira, de uma cadeira, de um produto que tenha outras considerações que eu não entendo. Né? Então é isso, cada um tem a sua parte e cada um constrói uma etapa desse projeto. Né? Não pode, por isso que você me perguntou, a gente pode se restringir na moda o design gráfico, a design de estampa? Eu acho que seria o mais correto, por causa dessa questão ergonômica. Mais seguro, né? Mais seguro, mas porque assim, o seu potencial como profissional, ele é julgado não é por quem vê o desenho, é por quem usa a roupa. Né? Então tem que pensar nisso. A gente, às vezes, principalmente os meninos são muito novos, né? Vão ser jogados no mercado e aí eu não sei mais o que eu proponho, porque é muita coisa que o mercado anda querendo de uma pessoa só, pagando meia pessoa. E aí você não tem tempo de estudar, você não tem tempo de se especializar, porque tudo isso que você conhece de tecido não foi construído em 2 anos, não foi construído em 5 minutos. É uma carreira dedicada à pesquisa, ao estudo, a ver essas conexões entre a trama do tecido, o caimento que dá, o tipo de acabamento que você pode dar e tudo mais. E assim, a gente está sendo cobrado a fazer as coisas como se fosse miojo. Bota no micro-ondas, faz miojo no micro-ondas? Enfim, 3 minutos está pronto. Eu não como miojo. Nem eu, mas faz. 3 minutos tá pronto, entendeu? E aí a gente precisa construir esses diálogos, porque assim, como eu disse para os meus alunos, a gente não vai sair dessa aula aqui decorando e sabendo os detalhes de todos esses processos incríveis que você mostrou. A gente precisa saber que eles existem. Exato. E aí o que acontece? Gente, até hoje, Ana pode me desmentir. Se eu precisar de qualquer coisa relacionada a tecido, modelagem e viagem, eu mando pergunta para a Ana Luísa, porque eu vou em quem sabe aquele detalhe. E aí a gente precisa trocar de figurinhas, a gente precisa construir essas redes. Exatamente. Porque se a gente, enquanto profissional, enquanto designer, enquanto projetista de uma maneira geral, se a gente construir essas redes, e aí eu vou usar uma palavra da moda, redes de apoio, entendeu? É broderagem.
o máximo que a gente se pagou as ajudas foi dando uma hospedagem uma para outra. E olha que eu devo estar devendo várias para Ana, porque eu fui mais para casa dela do que ela veio para cá. Mas a gente precisa dessa broderagem, a gente precisa ter alguém que a gente confie, que saiba coisas que a gente não saiba. E que a gente e tem essa abertura para a gente discutir. Porque, Ana, aqui a gente tem na Escola Técnica de Artes um curso que é de produção de moda. E num dos eventos que a gente fez com ele, eles também sofrem disso, porque as pessoas chegam no curso de produção de moda achando que vão se tornar elitistas. Não, né? Estilistas. Ou que vão se tornar designers de moda. E é um processo longo. São instâncias diferentes. E aí a gente tem o nosso curso ele é um curso generalista, então ele tem ênfase em design gráfico, produto e interiores. As pessoas têm que entender que essas três ênfases a gente está dando a ponta do iceberg. A gente está ensinando, a gente está indicando caminhos, indicando coisas que precisam ser estudadas, sabe? E aí, não fazia sentido eu falar de impressão em tecido podendo te ligar. Então, para mim, foi maravilhoso. Gente, alguém quer saber alguma coisa que a gente não falou? Sim. Como é que estamos aí? Se eu souber responder. Se eu não souber, a gente inventa. A hora que eu caí, apareceu para eu salvar o vídeo da versão anterior. E eu não sei se ele ainda está aqui para eu salvar. Apareceu para mim. Mas eu salvei. Para eu baixar. Já tá no meu feed já. Você salvou? Ah, tá, obrigada. Então maravilhoso. Aí eu vou repostar o seu feed. Porque precisamos. Porque tem uma galera que não ia conseguir. Legenda, porque eu queria voltar tão rápido, eu só postei. Depois eu coloco uma legenda lá. Depois você edita e aí a gente vai replicando as coisas. É igual usar essa rede maravilhosa que a gente está usando. Eu tomei um susto quando eu fui programar umas postagens para essa semana, que tá tudo diferente de novo. É o tempo todo. Andamos tendo umas discussões. Escuta, aproveita enquanto ninguém pergunta nada, fala da Loja Dentro pra gente, desse movimento do slow fashion, como é que foi se descobrir nesse jeito de fazer roupa. Você sempre gostou, na verdade, né, dessa roupa personalizada. Como é que foi encontrar esse espaço para existir no mercado? Então, na verdade, tudo aconteceu nesse processo que a gente está vivendo agora, né? Que é esse momento pandêmico, que está todo mundo trancado em casa. E assim, a gente começou a pensar... Primeiro a gente pensa na gente, né? Então, eu comecei a encontrar com a Romilda para as lives virtual, né? A gente começou a se encontrar sempre. E vira e mexe a gente fazer algum encontro mesmo presencial para conversar, para programar e tal. E aí, conversando, a gente falou assim, putz, essas lives são muito legais, porque tem muito assunto bacana. E as nossas lives... Eu assisti algumas. Eu sempre falo que as nossas lives são aulas. Não é chato igual a aula, né? Aquela coisa bastante, porque tem uma conversa de amigos, ou se não é amigo, tá se tornando, né? Mas tem muito conteúdo. Então a gente começou a gostar muito disso. Então a gente começou a chamar gente do mundo inteiro para falar com a gente sobre determinado assunto. E aí a gente falou assim, putz, mas a gente podia fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, né? Porque a gente tá sem grana nenhuma, a gente tava sem nenhum trabalho. Porque quando começou a pandemia, meu contrato no IFB tinha acabado de acabar, tinha 15 dias. E eu não tinha nada para fazer, porque as empresas que eu prestava consultoria, que eu tinha várias, inclusive todas engatilhadas para quando acabasse meu contrato, fecharam. Pelo menos ficaram mais de um mês fechadas. Então eu falei, e agora? O que vai fazer? E a gente começou a perceber que as pessoas estavam botando muita cara para jogo. E a gente nunca tinha colocado, foi a nossa primeira vez. E a gente começou a perceber também que você tem muita vontade de ficar de pijama em casa, porque você quer conforto, né? E a gente precisava desse conforto, mas muitas vezes você vai colocar a cara numa reunião. E aí você vai estar de pijama, ou você vai se arrumar, colocar um salto alto, uma saia justa, não tem condições. Então a gente queria trazer isso um pouco para o vídeo, que fosse uma coisa legal. Então a gente começou pensando na gente. Primeiro, a gente não acha roupa porque a gente tem um tamanho grande. Então é muito difícil achar roupa pra gente. Principalmente com esse conforto. Vai ser sempre aquela roupa que não tem forma, uma roupa que... Um saco de batata. Exatamente. Então a gente começou a pensar nisso. A gente falou assim, por que a gente não pensa em alguma coisa? E a gente começou a elaborar essas ideias. Se a gente fizer umas roupas confortáveis, que tenham um pouquinho, né, um pouco de moda, mas que seja básica. Mas a gente não tem dinheiro para isso. Como é que a gente vai fazer? A gente não queria investir também, porque a gente não tinha de onde investir. Então a gente juntou todas essas coisas nesses novos conceitos, né? Então é pegar uma roupa para um corpo que não acha roupa,
Mas eu também não quero comprar roupa de uma marca que só faz roupa plus size. Eu quero me incluir numa roupa, eu quero usar a mesma roupa que o magro usa. Então a gente não podia fazer roupa só pra gente gorda. A gente tinha que fazer roupa pra todo mundo. Porque se a gente quer ser incluída, a gente não pode excluir. Então foram muitos elementos, assim, ó. Eu preciso de uma roupa confortável, eu preciso de uma roupa legal para aparecer no vídeo, então não pode ter cara de pijama. Eu preciso atender todo mundo, porque todo mundo quer vestir essa roupa. E eu tenho que ser consciente. Então eu não posso ser mais um fast fashion na vida, um monte, sem saber se vai ou não vender. Então, aí que a gente começou a pesquisar materiais e formas de produção. Então, a gente desenvolveu as modelagens e a gente fez uma peça de cada modelo que servisse no nosso corpo, porque a gente não estava se encontrando com gente, a gente queria provar, a gente queria fazer, então a gente ia resolver esse problema. Então, a gente pensou, que tecido que é legal para isso? Pô, eu vou botar mais poliéster no planeta? Não vou. Então, a gente procurou sempre trabalhar com algodão. Não vou falar que o algodão também é o vilão, né? O algodão tem muito pesticida e tal. Mas eu acho que ele ainda é pior que o poliéster. É melhor que o poliéster, né? Porque ele se deteriora mais rápido e tal. E agora a gente tem movimentado muito essa questão de entender como pode-se usar pesticida sem ser tão agressivo. A gente tem o algodão orgânico, então a gente começou a pesquisar isso. A primeira leva, a gente conseguiu comprar muito algodão orgânico de uma marca. Só que aí o que aconteceu? O algodão brasileiro ficou super valorizado. A gente, numa pandemia, o dólar subiu. A gente vendeu todo o nosso algodão para fora do planeta, né? Para fora do Brasil. E a gente ficou sem algodão. É porque no Brasil não dá nem para chamar que a gente está no mesmo planeta que o resto do mundo, não. Acho que a gente vendeu para fora do planeta mesmo, porque o planeta Brasil. E aí a gente ficou sem algodão para consumo próprio, porque teoricamente nós somos autossuficientes em algodão. Só que a gente vendeu tudo para fora, porque estava mais valorizado. E as empresas estavam... Eu lembro de um rolê que teve... Não digo que está errado. Ele tem que manter os empregados dele, tem que pagar... É um monte de família que come em função daquilo, né? Então, só que a gente ficou... eu não vou entrar nessa discussão no mundo neoliberal, não, porque, enfim. Mas eu acho que teve um rolê que... Muitas lojas especializadas em camiseta tiveram que parar a produção porque não tinha mais tecido para comprar, né? Sim, mas muita gente ficou sem algodão mesmo. Inclusive, a gente não tinha mais algodão para mais esse algodão orgânico para comprar, porque foi tudo exportado. E a gente ficou restrito a algumas cores só. Então, a gente teve que reduzir muito a nossa cartela de cores. Nossa cartela inicial era mais ampla. Então, assim, eu não podia... Aí eu fiz uma proposta de produzir 10 tamanhos. Então, a gente tem modelagem de XPP, que é menos que um PP, até, a gente chama de PP Mini, até um GG Plus, que são 4 acima do GG. Então, são 10 tamanhos. Eu não posso produzir uma grade, 2 grades, sei lá. Não posso, porque eu não sei se vai vender. Primeiro que a marca está começando. Você ainda não tem como mensurar, né, o que sai mais. Não posso incentivar um consumo de fast fashion, porque não é. Eu não vou ter essa resposta rápida de produção. Eu não vou colocar mais produto no planeta, sendo que não precisa, porque vai virar lixo. Então, com todas essas considerações, a gente entendeu que a gente tinha que implantar na cabeça do consumidor um pensamento consciente. Então, assim, por que eu não posso comprar um produto que eu quero muito, que ele tem uma qualidade boa, que ele vai durar bastante tempo, que ele é de uma fibra que não vai ser tão agressivo ao ambiente, sem precisar produzir um monte. Então, assim, o cliente tinha que entender que ele poderia esperar 15 dias para a roupa dele ficar pronta. Então, a gente... Vou digitar seu Insta aqui, não repare eu muito perto da câmera, não. Então, a gente fez essa proposta da gente tentar fazer uma coleção. A gente tem 18 peças hoje. A gente tinha 13, então a gente aumenta, a gente já fez 5 peças novas. E a gente libera uma cartela de 8 cores e uma cartela de 5 materiais. Então, você pode escolher a cor, o tamanho, o tecido e ainda personalizar comprimentos e decotes. Então, o decote pode ser decote U ou decote V e você pode personalizar o comprimento. Eu quero mais cropped, eu quero mais comprido. A minha perna é curta, então não precisa vir uma calça gigante e depois eu vou ter que cortar. Então, a gente já faz
com o perfil do consumidor. Então, é uma forma do consumidor se satisfazer personalizando uma roupa para ele, que vai ter uma característica de uma marca e não feito pela costureira, que na verdade foi feito por uma costureira, só que depois que ele escolheu, né? Então, o negócio é esse, é a gente tentar fazer uma marca mais consciente e que plantasse um pouquinho da ideia do slow fashion. E a gente tá... E eu gostei muito da ideia do bordado, das palavras que vocês estão bordando. Eu acho que isso ficou muito legal. Collabs, né? Que a gente fez. Então, a primeira delas, que a gente fez até no lançamento do catálogo, foi com a Matricária. Que se você não conhece, você precisa conhecer. Preciso, não conheço. Exatamente. Matricária é tingimento natural com as plantas brasileiras. Então, é de uma ex-aluna nossa da D1, a Maib, que é maravilhosa. Ela começou a pesquisa dela sobre sustentabilidade em Londres, quando ela fez o mestrado. E ela faz tingimento natural e estamparia botânica. Então, a gente fez nossa primeira peça com estamparia botânica tingido com casca de cebola. Aquele amarelo, não sei se você lembra. Então, aí esse nosso segundo collab foi com o menino do bordado. Ele foi meu aluno no IFB e ele borda muito bem. E aí a gente chamou ele para fazer os bordados pra gente. Aí a gente escolheu algumas palavras que tinham a ver com a coleção, escolhemos as cores da coleção e a gente propôs o bordado dessas 4 palavrinhas. E aí o terceiro a gente ainda nem postou, mas é o menino que faz fotografia. Então ele faz umas fotos de Brasília e a gente estampa nas peças. Então a gente está sempre buscando essas parcerias, né? De troca de influências também, né? Que é importante. E por enquanto, somos eu e a Romilda que fazemos tudo. Duas? Tudo. Inclusive cortar, costurar e entregar. Gente, a Ana Luísa costura umas coisas que... Vocês estão vendo só um pedacinho do tecido que veio da África, mas a Ana Luísa costura umas coisas. Ela faz um vestido de noiva. Eu fico assim, meu Deus. A minha sorte é que eu não vou casar. Se eu fosse casar, era... Casar, tipo assim, já temos contrato assinado, né? Já ticou a vida? Não, uai, eu não preciso casar, eu não preciso de festa, eu não preciso gastar 20 mil reais num vestido. Tô brincando, porque eu também não vou, então eu só tô te cutucando. Não, eu vivo em negação, né? Porque, de acordo com o Código Civil, eu tô casada, mas não tô, não. É apenas um momento de negação que a gente passa nessa idade, assim. Sei. Quando começar a ficar constrangedor chamar de namorado, aí eu penso no detalhe de mudar o estado. E se eu te contar que a minha bateria está em 15% e a gente vai precisar encerrar esse papo maravilhoso justamente porque eu não vou ter celular? O meu tá na tomada, né? Pra variar. Não corro risco. Menino, o meu aqui... Eu acho que eu precisaria ligar o cabo aqui e ligar ele para carregar no USB do computador. Seria a única solução. Mas enfim, gente, se vocês querem perguntar alguma coisa... Se não tem mais nada para perguntar, a gente pode continuar a conversa em outro momento em off. Então, pô, Vitor acabou de chegar, aproveita e manda uma pergunta. E foi a última pessoa que eu vi que entrou, foi o Vitor Lobo. Aí manda uma pergunta. Tipo, aí ele pergunta o que rolou. Aí a gente volta uma hora. Eu vou escrever aqui, ó, para vocês pesquisarem. Ai, boa. Que é uma boa também. Menina, então, acho que é isso. A gente cobriu a maior parte dos processos de estamparia em tecido. A gente entendeu o que são esses benditos tecidos e como é que eles funcionam. E acho que é isso. Já resolveu. No material pronto, no tênis pronto, acho que a única forma que a gente consegue é essa. Que é qual? Como é que é o nome disso mesmo? Thermotransfer. Lembrei. Thermotransfer. Ah! E aí tem infinitas... Então, o pessoal estava falando. O pessoal já estava assim, mas a gente não vai imprimir? Hã? O pessoal estava assim na última aula, mas a gente não vai imprimir os tênis? Como assim, eu? Bom, falta aquele negócio chamado dinheiro. Mas querendo, o telefone da Ana Luísa estará à disposição.
Então, eu fiz Gisele, bom te ver também. eu fiz Gisele uns está com pequenos saudade de nós vídeos lá também. Ah, na estamparia, que depois eu poderia mostrar, mas eu não consigo, acho que colocar vídeo aqui. Deixa eu ver, rapidão. Não, vê se você consegue. não consigo. Não, só Só tira. consigo se eu estiver sozinha. Eu fiz um vídeo desses termos termotransfer, de quantos tem, das possibilidades. E um da impressora de sublimação imprimindo. Mas é uma impressora normal, acho que vocês estão habituados a ver. Ah, mas aí você me manda, que eu posto de todo jeito. Manda. Porque como a gente não está podendo fazer visita técnica, porque a gente ainda está no remoto, muita coisa a gente está resolvendo com vídeo. Tem uns processos que eu não consegui vídeo para mostrar para os meninos. Tem uma técnica de impressão, um processo de impressão chamado rotogravura, que ele também são calandras escavadas. Eu não consegui vídeo para mostrar para eles nem da confecção da calandra. Então a gente está tentando se virar do jeito que dá. Toda terça eu vou nessa empresa, né? Então, se eu conseguir fazer eu tentei fazer um vídeo da calandra ontem, mas eu tava com tanto trabalho que eu não consegui parar para ir lá na calandra enquanto ela tava funcionando. Mas eu vejo se eu consigo, eu mando para você. Entrando o papel de um lado, o tecido branco, e saindo do outro lado estampado. Acho ótimo. Acho que foi lindo, então. Pessoal, a gente pode dar tchau para vocês e desligar. Mandem corações e obrigados para a Ana Luísa. Obrigada, amiga, pelo convite. E se precisar, é só chamar. Você sabe que do lado de cá também. E aí me manda os vídeos que eu não consegui gravar o outro. Esse aqui é a história que a gente encerrar, eu ainda consigo gravar. Ai, gente, foi lindo. Espero que vocês tenham conseguido ter uma vaga noção assim, dos processos de impressão têxtil e vai ser maravilhoso. O povo tá te dando obrigada aí, Leia. Obrigada, gente. Alunos fofos. Obrigada pela troca. E a gente continua. Quando tiver oportunidade, a gente pode se encontrar pessoalmente. De preferência, num grande evento com tudo pago. Beijo. Não é mesmo? Tchau, tchau. Tchau, gente. Eu vou apertar o X. 1, 2 e tchau.